Paz, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, dos versículos 13 a 17. Assim está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Apenas estes versículos. Quem é Jesus para você? O relato que temos nesta ocasião partiu de uma pergunta de Jesus feita para os seus discípulos, porque Jesus já estava entre eles já havia um bom tempo. Então Jesus não era um desconhecido, um estranho. Jesus era uma pessoa conhecida, porque estava entre o povo, vivia entre o povo. O seu ministério foi desenvolvido no meio do povo. E tudo que Jesus fazia, o povo estava presente. Então as pessoas viam Jesus, observavam Jesus e tiravam também as suas conclusões de quem era Jesus. Nem sempre as conclusões, elas são o retrato exato da realidade, porque depende de quem vê, depende como vê, depende com que finalidade vê. Então, tudo isto implica na avaliação de uma resposta para determinada pergunta. Por isso é que a pergunta é uma, mas as respostas, elas são variadas em determinadas situações, em casos relativos. Com relação às coisas de Deus, a resposta ela é sempre absoluta, segura, certa, com fundamento, com verdade, com sustentação. No caso seguinte, ela então passa a ser relativa, é de acordo com a visão do observador. Então Jesus, quando chegou às partes de Cesareia de Filipos, juntamente com os seus discípulos, em dado momento, Jesus chama a atenção deles para uma interrogação, uma pergunta que Jesus iria fazer. E os discípulos certamente iriam responder a Jesus aquilo que ele estava perguntando, porque estavam mais próximos de Jesus, estavam ali perto dele. Então a pergunta de Jesus seria inicialmente respondida pelos seus discípulos, que estavam junto a ele. E a pergunta que Jesus fez foi a seguinte: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus apresentou-se como o Filho do Homem,
Então ele agora pergunta aos seus discípulos: o que é que os homens, generalizando, quer dizer, as pessoas estão dizendo de ser o Filho do Homem? Qual é a identidade que eles reconhecem em Jesus? Quem é Jesus para eles? E havia uma variedade de respostas. Os discípulos, de acordo com o que eles ouviam no ambiente, no convívio, no dia a dia, no entra e sai das cidades, das localidades, estes assuntos eles eram corriqueiros entre aquele povo. Mas com relação a esta pergunta, os discípulos então começaram a dizer a Jesus qual era a resposta daquele povo. E dependendo da resposta daquele povo, então o Senhor Jesus depois iria avaliar a resposta de cada um. Bem, então ele começou dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos disseram: olha, mestre, uns acham que o Senhor é João Batista. Por quê? João veio, preparou o caminho do Senhor, o Senhor veio, depois do batismo de Jesus, João foi entregue à prisão, João foi morto, foi degolado, e Jesus começou então pregando o evangelho, depois que João foi preso. E quando Jesus começa a pregar o evangelho, as pessoas associaram Jesus com João Batista e começaram a dizer: é João Batista. A maneira de pregar, a maneira de falar é João Batista. Então, uns diziam que ele era João Batista. Outros diziam que ele era Elias. Elias, o profeta Elias. E ainda outros diziam que ele era Jeremias, ou um outro profeta, que não citaram o nome. Mas três principais aqui eles colocaram. Eles associaram Jesus com João Batista, com Elias e com Jeremias. Então, associaram Jesus com João Batista, com Elias e com Jeremias. Quando João veio, disseram que era o Elias que tinha vindo, porque João veio na virtude de Elias, ou seja, o mesmo poder que operou na vida de Elias operava na vida de João. Então associaram João com Elias. Elias ressuscitou, Elias está entre nós. E não era Elias, era João Batista. Jeremias, na sua pregação, era praticamente o mesmo estilo, de chamar o povo ao arrependimento e de anunciar as palavras do Senhor. Então eles faziam essa associação. E quando Jesus quer saber quem os homens dizem ser o Filho do Homem, os discípulos de Jesus dão a ele estas respostas. Eles dizem que tu és João Batista, eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Então, esta era a visão que o povo tinha. Lembra que a princípio eu disse: tudo depende da visão do observador. Como eles estão olhando, com que expectativa eles estão olhando, qual é a maneira de eles fazerem uma análise daquilo que estão vendo. Então, vendo Jesus, observaram Jesus, analisaram Jesus e tiraram suas conclusões. Ele é João Batista, outros ele é Elias, outros ele é Jeremias, ou um dos profetas. Bem, a resposta não satisfez a Jesus, porque não era isto. Isto era o que o povo dizia. Era o que o povo dizia. Como também o povo diz muitas coisas a nosso respeito.
a meu respeito, a teu respeito, de um parente, de um conhecido, de um familiar, de um irmão, de um líder. Eles dizem muitas coisas, mas o dizem segundo a sua visão, a sua maneira de ver, de observar e de acordo com as suas conclusões. Fizeram isto com Jesus, fizeram isso com os apóstolos, fazem isso com os que estão servindo a Jesus, fazem isso com cada um de nós que estamos vivendo em pleno século XXI, servindo a Jesus, mas para a visão de alguém, a nossa identidade é aquilo que eles dizem que não condiz com a realidade, como não condizia com a realidade de Jesus. Jesus não era nenhuma daquelas coisas. Jesus era totalmente diferente. Então agora Jesus pergunta aos discípulos: bem, se os homens estão dizendo isto acerca do Filho do Homem, então agora eu preciso saber o que é que os discípulos, aqueles que eu chamei para me seguir, para estar junto comigo, para serem instruídos, para serem ensinados, para terem a aula teórica e para terem comigo também a aula prática. Porque Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Então, primeiro Jesus praticava, realizava milagres, curas, maravilha, ensinamento, pregação. Depois ele reunia os discípulos e ensinava. Então, primeiro a prática, depois a teoria. Por quê? Quando nós damos primeiro a teoria, para depois confirmar com a prática, alguma coisa não pode encaixar. E fica difícil, porque alguém quer internalizar a teoria. E a teoria, ela é fria. A teoria, ela é insensível. A teoria já está dizendo, é algo teórico, um pensamento. A prática é diferente. Quando nós estamos ensinando uma coisa à pessoa, custa a pessoa aprender, custa a pessoa compreender. E chegar aonde nós gostaríamos que ela chegasse é difícil. E muitas das vezes, quando falamos alguma coisa, as pessoas entendem outra, totalmente diferente. Por isso, Jesus utilizava-se da maneira: primeiro fazia, depois ensinava. Por quê? Porque eles viam Jesus fazendo, observavam como Jesus fazia, e quando Jesus ia ensinar, aquela cena, aquele quadro prático realizado por Jesus estava bem vivo na mente deles e no coração deles. Então, quando Jesus ia ensinar, a palavra encontrava um caminho certo, porque já tinham visto o exemplo. Já tinham observado aquilo que agora Jesus estava instruindo de acordo com o que tinha sido feito. Então, esta maneira de Jesus trabalhar é muito importante. Tanto é que, por não ser desta forma, quase que 100% dos casos, as coisas acontecem na teoria. Quando se vai para a prática, nada daquilo acontece. A teoria é bonita, a teoria é linda, a teoria é maravilhosa, mas é só teoria. Não passou para o campo experimental. Não passou para o campo experimental. Por isso é que em muitos lugares as pessoas estão perdendo a credibilidade. Por quê? Se arvoram a dizer alguma coisa, a falar,
a se mostrar ensinador em determinadas ocasiões, que tudo é bonito. Mas quando as pessoas vão observar na vida prática aquele ensinamento, aquela instrução, ela não condiz com nada. A teoria é bonita, a prática esquece a teoria. Por isso criou-se um ditado: na teoria é uma coisa, na prática é outra. E assim tem acontecido. E quantos lugares as pessoas têm sido decepcionadas por esse estado de coisa, por esta maneira de as pessoas se colocarem à frente das pessoas como salvadores da verdade, como o libertador do momento, como aquela pessoa que tem respostas para tudo. E o discurso é muito bonito, mas a prática é totalmente contrária e está muito abaixo daquilo que fala em alto e bom som. E um outro dito diz-nos o seguinte: a tua vida, a minha vida, ela fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. O que é isto? O que nós vivemos não condiz com o que nós falamos. É este o dizer. E muita gente está perdendo a oportunidade, está impedindo outros de avançarem na caminhada da fé, na vida espiritual, na vida de comunhão com Deus, no crescimento espiritual, porque estão usando deste expediente, estão falando muita coisa e vivendo pouca coisa ou quase nada daquilo que estão falando. É preciso repensar esse estado de coisa. É preciso mudar esta maneira de ser e de viver, porque ela não agrada a Deus. Deus não está satisfeito com este tipo de situação que em vários locais de culto está acontecendo. E a palavra que define e revela isto é hipocrisia, fingimento, engano, porque apresentam-se como santos, como íntegros diante do povo, e fora do povo se revelam o mais terrível pecador, incrédulo e desobediente, porque as práticas não condiz com o que está ensinando. Então, se não pode viver o que ensina, não ensine o que não viva. Vá primeiro viver, consertar a vida de acordo com o propósito e a luz da palavra de Deus. E quando estiver certo nesta condição, então vá ensinar. As tuas palavras encontrarão corações sedentos e agradecidos por receber aquilo que sai dos teus lábios pela direção de Deus, quando a tua vida concordar com a tua palavra. Então, os homens diziam uma coisa que eles achavam, que eles pensavam. Jesus volta-se agora para os discípulos e então pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece que os discípulos ficaram meio perplexos, nem eles parece que sabiam dar a resposta a respeito de Jesus, porque ninguém se manifestou imediatamente, a não ser o apóstolo Pedro, que na época era discípulo de Jesus. Pedro era aquele homem de improviso, de repente, às vezes falava as coisas até sem pensar o que ia dizer, tomava atitudes de pronto. É o temperamento dele. Cada um tem o seu temperamento. Mas naquela hora, Pedro tomou a dianteira, mas não tomou para falar de si mesmo. Olha, mestre, eu vou dizer ao senhor o que é que eu penso do senhor, o que é que eu acho do senhor. Não.
Pedro recebeu de Deus uma revelação. Uma revelação. E a revelação que Pedro recebeu, quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então veja, tu és o Cristo, o ungido, o consagrado, o preparado, o enviado de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, numa só resposta, Pedro respondeu muita coisa necessária. Primeiro, disse que Jesus era o Cristo. Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do homem? A natureza humana, a identificação de Jesus com os homens, Filho do homem. E quando Pedro responde, ele diz, tu és o Cristo. Ou seja, tu és o ungido de Deus. Tu és o escolhido de Deus. E ele segue, tu és o Filho de Deus. Ele agora falando da divindade de Jesus. Tu és Deus, Filho de Deus, tu és Deus. Falando sobre a divindade de Jesus. E de um Deus que não está morto, mas ele diz, de Deus vivo. Então, Deus que está vivo. Então, este é o Deus justo, poderoso, santo e verdadeiro. Então, veja como a resposta, ela foi totalmente diferente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro disse. Estas palavras ditas por Pedro trouxe regozijo em Jesus. E Jesus então revelou, Pedro não sabia. Por ele tinha falado coisa do pensamento dele. Abriu a boca e falou. Mas não. Jesus disse, respondendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e nem o sangue, ou seja, o Filho do homem, a humanidade de Jesus, Jesus como homem, carne e sangue. Mas ele diz, tu não revelou carne e o sangue, mas revelou meu Pai, quando ele disse Filho de Deus. E ele disse, revelou meu Pai que está nos céus. Então veja, numa resposta, quantas informações preciosas Deus deu a Pedro para ele dizer diante dos demais discípulos que ali estavam e as pessoas que estavam ao redor deles. Que riqueza de conteúdo numa única resposta. A pergunta era, quem dizem os homens ser o Filho do homem? E para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então revelou tudo ali. Em poucas palavras, disse tudo. Não é assim que acontece? Quantas vezes nós vamos num determinado lugar e escutamos lá uma pregação, um ensinamento, uma preleção, seja lá o que for, alguém falando lá na frente. E fala 1 hora, e fala 2 horas, e fala, pula, e faz tanta coisa. Quando termina aquele momento, pergunta, o que você aprendeu? Não aprendi nada. Falou muito e não disse nada. É assim que tem acontecido. E muitas ovelhinhas de Jesus estão morrendo à míngua porque não estão sendo alimentados com o verdadeiro alimento genuíno da palavra de Deus. Ao passo que outros
em 3 minutos, em 5 minutos, diz alguma coisa e para de dizer, e alguém, mas já parou? Estava tão bom, estava tão gostoso, a palavra desceu tão maravilhosa no meu coração, podia falar mais. Não, Jesus sabe a medida certa de falar com cada um de nós. Às vezes ele usa alguém um tempo maior, mas na maioria das vezes ele usa as pessoas em pequenos tempos, mas com a palavra certa e uma palavra direta para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Jesus sabe como fazer isto, mas os homens têm que se colocar na posição diante do Senhor para que ele se digne usá-lo desta maneira para a bênção do seu rebanho e alimento do seu povo de maneira espiritual. Porque eles vão enfrentar uma semana difícil, de dificuldade, de problemas, de confrontos, e eles precisam estar bem alimentados para não se deixar levar por estas coisas da vida que acontecem. Pois bem, Pedro disse isso. Jesus disse, bem-aventurado és tu, porque não revelaste a carne e o sangue, mas revelaste o meu Pai que está nos céus. Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus, e que Deus é vivo. Jesus disse, você não falou de carne e sangue, mas você falou do meu Pai, e que esse meu Pai está no céu. Olha, quanta informação, quanta coisa importante nós recebemos numa simples palavra, em responder uma resposta de Jesus. É este tipo de perguntas e respostas que nós estamos precisando nos nossos dias. Quando alguém vem com a palavra de Deus, escuta, o que é que está dizendo esta passagem? O que diz este versículo? O que diz este profeta? O que Deus está falando aqui? Qual é a palavra de Deus para mim? E ali, quando se recebe a inspiração de Deus, a orientação de Deus, dá o direcionamento certo para aquela pessoa, e ela então sai alegre, regozijando-se, porque recebeu um alimento espiritual. Como aquele que Deus mandou para Elias, não é? Quando ele estava lá quase que defiando, Deus mandou comida para ele, água e comida. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Então veja, uma comida foi suficiente para dar forças para ele caminhar muitos dias. A palavra de Deus é uma comida saudável. Quando os discípulos chegaram a Jesus no encontro da mulher samaritana, foram buscar comida, Jesus já tinha outra coisa para ela. Uma comida tenho. Ele disse, como? Já comeu? Quem trouxe comida? Não. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Esta era a comida de Jesus. Então veja, meus irmãos, que coisa interessante. Uma pergunta de Jesus com a resposta. Nesta situação, Jesus teve um quadro ampliado do que as pessoas diziam e do que os discípulos diziam, do que Pedro disse, inspirado por Deus naquela ocasião. E aquilo foi suficiente. É como que se alguém disse, ganhei o dia, ganhei a noite, ganhei a tarde, porque vim para esse encontro, vim para esta reunião e como foi proveitoso, como me edificou, como acrescentou na minha vida aquilo que eu estava precisando. É assim que Deus trabalha. E eu comecei esta ministração dizendo, quem é Jesus para você? Eu disse aqui o que os homens diziam. Disse o que os discípulos disseram. Ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar alguns exemplos
de pessoas que também tiveram uma experiência, e essa experiência com Jesus marcou a vida deles. Por exemplo, quando Abraão foi intimado por Deus a entregar o seu filho Isaque em sacrifício, Abraão foi, obedeceu, levou o filho, levou o fogo, levou a lenha, levou o cutelo e foi para o lugar que Deus haveria de mostrar. Chegando naquele lugar que Deus lhe mostrara, ele preparou o altar, ele pegou o seu filho Isaque, deitou sobre aquele altar, ele pôs a lenha. Quando estavam caminhando, Isaque disse: meu pai, nós vamos sacrificar. Sim, meu filho, nós vamos sacrificar. Eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas meu pai, o cordeiro, onde é que está? E Abraão disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E foram embora. Quando chega na hora, quem ia ser oferecido em sacrifício? Isaque. Então Abraão o amarrou, o colocou no altar, pegou o cutelo para imolá-lo, e depois de imolado, ele ia ser queimado, oferecido a Deus. E Abraão fez isto, amarrou seu filho, e no momento em que ele levanta a mão para descer o cutelo, para imolar o seu filho, ele escuta uma voz bradar do céu dizendo: Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Abraão retirou a mão. Quando Abraão retirou a mão, ele olhou para o lado, e ao lado tinha ali o quê? Um carneiro amarrado pelas pontas. Quando o filho perguntou, ele disse: Deus para si cordeiro proverá. Agora Deus o impediu de imolar o seu filho, mas quando ele se volta para o lado, ele vê o cordeiro. E ele pega aquele cordeiro e oferece no altar em sacrifício a Deus. Para Abraão, Jesus foi o cordeiro sacrificado. Este era Jesus para Abraão. Quando Deus chamou a Moisés para realizar o seu trabalho e preparou da maneira que foi possível, e Moisés naquele deserto, quem era Jesus para Moisés? Para Moisés, Jesus era o tabernáculo. Porque de dentro do tabernáculo revelado por Deus é que saía as orientações de Deus, o caminho para o povo seguir, como Moisés deveria agir. Ele precisava ir ao tabernáculo e lá Deus se revelava a ele. Jesus, então, foi revelado para Moisés como tabernáculo. Quando eu e você precisamos de alguma coisa, precisamos ir a Jesus. Jesus tem resposta, Jesus tem a saída, Jesus tem a solução, Jesus tem a vitória. Então, este é o caminho que nós precisamos seguir. Para Isaías, Jesus foi o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E Jesus, quando morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é o Deus conosco, Emanuel, Deus presente para Isaías. Para Lázaro, o amigo de Jesus. Quem era Jesus para Lázaro? Para Lázaro, que tinha morrido e tinha sido sepultado, Jesus para ele era a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Dias atrás nós falamos sobre o filho da viúva de Naim. Para a viúva de Naim, quem era Jesus? Era a vida.
que o filho dela, morto, precisava. Então Jesus era vida para aquela viúva. E para o leproso, que nós falamos? Para o leproso, Jesus é a volta para o convívio social, ou seja, o resgate da dignidade humana. E agora eu pergunto, e para você, quem é Jesus? O que você pode testemunhar hoje de Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade. Jesus é tanta coisa. Para você, quem é Jesus? Como você enxerga Jesus? Como você pensa em Jesus? Qual é a imagem, o quadro que você tem estampado no teu espírito a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Para mim, ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o conselheiro, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a paz perfeita, ele é o santo, ele é o justo, ele é o verdadeiro, ele é o poderoso, ele é o maravilhoso, ele é o fiel, ele é o santo, ele é o glorioso, ele é tudo para mim. Falta nenhuma tem aqueles que confiam no Senhor. Então, se você está atravessando por alguma situação, problema ou uma dificuldade e está querendo tomar decisões, Jesus pode te ajudar. Jesus quer te ajudar. Jesus vai te ajudar. Recorra a Ele. Busque a orientação de Jesus. Coloque-se em disponibilidade diante dele. Ele certamente vai dizer alguma coisa a teu respeito e a respeito deste caminho que você está enfrentando e que parece que está chegando ao limite, não tem mais para onde ir, está quase que a ponto de desistir, mas não desista. Espera a palavra de Deus. A palavra de Deus renova a força, renova o ânimo, renova a alegria, renova a comunhão, renova a paz, renova o prazer, renova o espírito de adoração. Então, espera a resposta do Senhor Jesus. Ele tem para cada um de nós uma palavra, e a palavra de Jesus, ela é fiel e verdadeira. Jesus não é como os homens. Os homens se colocam na nossa presença quando temos problema e dificuldade. Vou te ajudar, vou resolver, conta comigo, estamos juntos, sou seu amigo. Você fica esperando e nada acontece. E depois aquela tua situação que você contou a alguém, ele conta a outro, a outro, a outro e a outro. E depois você fica na boca de todo mundo de maneira negativa, porque eles não vão dizer um ao outro para benefício seu, senão para tirar proveito da tua situação. Mas você, quando enfrentar esta situação, recorra a Jesus. Jesus é infalível. Jesus é o nosso confidente. Jesus ouve e fica só com ele. Ele não diz para ninguém. Por que você tem que ficar se abrindo para todo mundo? Por que os teus problemas, todo mundo tem que saber dos teus problemas, dos teus apertos, das tuas dificuldades? O socorro não está dos lados. Socorro não está na terra. O socorro está no céu. O salmista Davi, uma ocasião, ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Então, o teu socorro, a tua resposta, o teu milagre, ele virá de Deus para a tua vida. Então, olha para ele, testifique de Jesus, viva de acordo com a orientação de Jesus para a sua vida. E neste teu caminhar, ele virá em teu socorro. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam aflitos e angustiados, perplexos com tudo o que tinha acontecido, porque a esperança deles era que Jesus continuasse. E como Jesus ia morrer e prometeu que ia ressuscitar, no 3º dia, logo nas primeiras horas do dia, eles correram para ver se tinha acontecido alguma coisa e não viram nada. Não viram nada. Então vamos para outro lugar. Vamos sair, vamos sair por aí sem destino. Porque a situação está tão difícil que não dá para ficar no lugar. E à medida em que eles saem, que eles vão caminhando, Jesus se apresenta diante deles. Eles vão falando de Jesus, olha, ele disse que ia ressuscitar, ele morreu, hoje é o 3º dia e nada aconteceu. E como diz, agora não sabemos por onde vamos, que caminho vamos seguir, como é que vamos ficar agora. Jesus se apresenta e vai com eles. E pergunta, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste o vosso coração? O semblante triste? Ninguém disse nada a Jesus? Não precisa dizer. Jesus conhece. Jesus sabe tudo. Às vezes a gente quer esconder a aflição, a angústia, a tristeza, mas não tem jeito. De Jesus ninguém esconde. Ele diz, por que está abatido? Por que está aflito? Por que está angustiado? E etc. Tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Tu és aqui só um peregrino? E Jesus foi com ele, eles foram falando. Jesus foi ouvindo, eles foram falando. Chegaram numa aldeia, pararam ali. Quando entrou na aldeia, para tomar ali uma refeição, no momento em que Jesus levantou as mãos para dar graças, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus que estava com eles. Quando olharam, Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha desaparecido. O que eles fizeram? Agora vamos voltar. Não vamos ficar aqui não. Agora vamos voltar. É Jesus, ele está vivo. Vamos contar aos nossos irmãos que ele ressuscitou. Ele está vivo. E vivo para sempre. E voltaram e contaram o testemunho, agora com alegria, com regozijo, com prazer, com satisfação. Este era Jesus para eles. E para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Pense nisto. Guarde esta palavra no teu coração e que Deus possa te ajudar e te abençoar a cada dia mais e mais. Quero te fazer um pedido, se você puder, se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like, coloque lá o seu comentário. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.